Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta quarta-feira, dia 2 de abril de 2025. Vamos ter nesta quarta-feira 17 palpites com placar exato e duas opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Grécia, Copa da Grécia semifinais, temos a equipe do AEK contra a equipe do Olympiacos. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela Turquia, Copa da Turquia, as quartas de final, temos a equipe do Fenerbahçe contra a equipe do Galatasaray. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Alemanha, Copa da Alemanha semifinais, temos a equipe do Stuttgart contra a equipe do RB Leipzig. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Inglaterra, Premier League, a 30ª rodada, temos a equipe do Brighton contra a equipe do Aston Villa. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Inglaterra, Premier League, a 30ª rodada, temos a equipe do Manchester City contra a equipe do Leicester. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Inglaterra, Premier League, a 30ª rodada, temos a equipe do Liverpool contra a equipe do Everton. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o sétimo palpite. Agora pela Itália, Copa da Itália semifinais, temos a equipe do Milan contra a equipe da Inter de Milão. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pelo Portugal, Liga de Portugal, 27ª rodada, temos a equipe do Benfica contra a equipe do Farense. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa. Placar exato 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, primeira rodada, temos a equipe do Corinthians contra a equipe do Huracan. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, fase de grupo, primeira rodada, temos a equipe do Melgar contra a equipe do Vasco da Gama. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, a fase de grupo, primeira rodada, temos a equipe do Tajeres Córdoba contra a equipe do São Paulo. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, a fase de grupo, primeira rodada, temos a equipe da Universidade de Chile contra a equipe do Botafogo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida.
E vamos para o nosso 13º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, a fase de grupo, primeira rodada, temos a equipe do Universitário contra a equipe do River Plate. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pela Espanha, Copa do Rei, as semifinais, temos a equipe do Atlético de Madrid contra a equipe do Barcelona. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, fase de grupo, primeira rodada, temos a equipe do Luqueno contra a equipe do Grêmio. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa Sul-Americana, fase de grupo, primeira rodada, temos a equipe do Vitória contra a equipe da Universidade Católica. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pela América do Sul, a Copa Libertadores, a fase de grupo, primeira rodada, temos a equipe do Atlético Nacional contra a equipe do Nacional. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Esses daqui foram nossos 17 palpites desta quarta-feira, dia 2 de abril de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.